estão entrando, né? Infelizmente, se eu esperar aqui mais tempo, eles não me garantiram que vão chegar, né? Vai que eles não cheguem. Muito bem, Evelyn. Então, oficialmente, começando a nossa aula. Eu vou pedir que você abra sua câmera um pouquinho para a gente tirar o print da tela para ficar como evidência, tá? Leidiane está dentro também agora. Ok, Leidiane, você pode abrir aí a sua câmera um minutinho para a gente poder tirar o print da tela para ficar como evidência do início da nossa aula. Vamos tirar uma no início ou no final? Pode ser? Ok, muito bem, muito obrigado. Dê aquele sorriso, porque já vai lá. Um, dois, três e. Ok, já foi, pessoal, viu? Deixa eu colar aqui. Joia. Oi, professor. Oi. Tem umas atividades que eu ainda não enviei para o senhor. É porque aconteceu uns probleminhas aqui em casa, eu fiquei assim meio assim, sem coragem de fazer, mas já está escrito no meu caderno. Só falta terminar de responder, tirar foto e mandar, viu? Não, tá bom. Vamos deixar, no final da aula, se chegar mais os colegas, aí eu vou conversar com vocês a respeito disso, tá bom? Vocês me lembrem. Que é para a gente poder ajustar algumas coisinhas, para não ficar deixando acumular demais. E se acumular muito, depois fica até difícil para vocês mesmos entregarem, né? É melhor a gente fazer de pouquinho do que fazer muito de uma vez só. Mas vamos lá. Pessoal, olha só. Hoje nós vamos terminar o capítulo 2, tá bom? É aquela ideia de amostragem que nós começamos na aula anterior. Portanto, eu preciso que vocês sejam, assim, hoje bastante, como é que eu diria, bastante participativo no sentido de entender. Pode perguntar, tá bom? Se não tiver entendido, porque aí a gente vai repetir, a gente vai voltar. Então, vamos gastar essa aula de hoje aqui só terminando esse capítulo aqui. Que como eu coloquei lá na aula, falei na última aula, é do item 2.3 para frente, né? Que é a ideia de amostragem. Legal? Me falem aí como foi que vocês se posicionaram essa semana com relação a essa disciplina. Eu vou fechar o meu microfone, vocês podem abrir o de vocês e me digam como é que vocês se colocaram, como é que vocês se sentiram em relação a ela, tá bom? Vai lá, vem de vocês, 30 segundos, a voz é de vocês. Professor, eu estava lendo as apostilas, né? Comecei a ler, e é bem complexo a questão da estatística. Tem coisas que eu pensei que não tinha nada a ver com a estatística e tem a ver. Então, eu estou terminando de ver ainda. Então, esse é só meu posicionamento. Ok. Evelyn, você. Presente. Deixa eu ver bem aqui o negócio no caderno. Como é que você, só me fale assim, me diga como é que você se sentiu essa semana tentando fazer essas amostragem aí que estava no exercício do livro. E se você conseguiu ler, se não conseguiu, pode falar tranquilo. Se não conseguiu, fala que não conseguiu. Se não deu tempo de ler, fala que não leu. Só quero saber como é que se vocês se interagiram com o material essa semana. Eu, além de ler, eu tive que pesquisar, porque não estava, infelizmente, não estava dando na cabeça, não. Certo. E estatística parece ser fácil, mas a gente tem que ter uma atenção bem específica para ela. Certo. Não, depois dessa aula aqui, vocês vão ver que vai ficar tranquilo vocês trabalhar essa primeira parte. Beleza, obrigado, Evelyn. Juscelene Brandão, seja bem-vinda, boa noite. Nós estamos conversando aqui a respeito de como vocês se comportaram diante da nossa disciplina esta semana. Me fala aí, Boa Juscelene. Boa noite, noite, tudo bom? Como é que tudo você, bom? como é que você se comportou com a nossa disciplina essa semana? Trabalhou, estudou, tentou responder, leu? Eu tentei responder e eu assisti aquele vídeo que o senhor postou também. Achei bem interessante, deu uma esclarecida, assim. É, Mas
eu não consegui responder tudo, não, assim. Tá, no final da aula a gente vai falar sobre as atividades. Por enquanto eu queria saber como é que vocês estão com a nossa disciplina, estão conseguindo ou não. Deixa eu falar com Tawane. Tawane, você está por aí? Está ouvindo? Não, né? Pois sim. Vamos então pegar aqui o nosso capítulo aqui, vamos conversar um pouquinho a respeito dele. E hoje a gente está com a ideia de finalizar, né? Então, deixa eu projetar aqui a minha tela para vocês. Vocês vão me dizer se estão enxergando ela aí. Cadê você? Capítulo 2 está aqui. Pronto. Me diga se estão enxergando a minha tela aí, a amostragem. Eu estou vendo. Sim, eu tô vendo. Maravilha, então. Pois tá, pessoal. Então agora vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar passar para vocês aqui essas técnicas de amostragem. Na verdade, essas técnicas elas são bem simples, porém, para nós que não temos costume de fazer pesquisas com tanta frequência, isso não é comum ainda, tá bom? Mas vai ser, logo em breve vai ser para vocês, de repente, vocês precisam fazer alguma pesquisa aí no próprio TCC de vocês, então vocês já vão saber fazer essas amostragens aqui. Então, existem algumas técnicas de fazer amostragem. Vamos passar por elas aqui. A primeira delas é chamada de amostragem casual ou aleatória simples, certo? Essa daqui que a gente está vendo no 2.3.1. O que é esse tipo de amostragem casual ou aleatória simples? É simplesmente fazer um sorteio. Por exemplo, você tem aqui 100 pessoas para poder selecionar uma amostra. Imagina que você tem 100 pessoas, mas daquelas 100 pessoas, você só quer fazer perguntas para 20 pessoas. Então, como é que você faria para poder selecionar essas 20 pessoas? Já que nas pesquisas, a gente não pode fazer assim, eu quero você, eu quero você, eu quero você e você. Escolhendo dessa forma. Em pesquisa, a gente sempre faz o mais, vamos falar assim, sem muita influência do pesquisador nas escolhas. Ou seja, você não deve escolher pela cara, pela cor, pela idade, pela beleza, nessa maneira. A gente faz sorteios, beleza? Então, esse sorteio é uma das maneiras de fazer a amostragem. Ela é chamada de casual ou aleatória simples. Então, você colocaria os números nas 100 pessoas, o número do 1 até o 100, depois colocaria os 100 números num pedacinho de papel, embolaria eles, jogaria no lugar, sacudiria e tiraria 20 deles. Aqueles 20, os 20 números que saiu ali seriam as 20 pessoas que você selecionou do grupo total. Então, as 100 pessoas, o grupão seria a sua população e a sua amostra seria apenas aquela aquelas 20 pessoas que saiu no sorteio. Ou seja, então, esse primeiro tipo de amostragem é o tradicional sorteio mesmo, tá bom? O formato que pode dar um pouquinho mais de trabalho para vocês, mas também é muito simples de fazer, e que é o que nós vamos discutir aqui agora, é o da tabela de números aleatórios, né? E a amostra estratificada. Tá? Então, vamos tentar falar a esse respeito. Então, eu vou não vou usar o mesmo exemplo aqui do livro, porque você já tem ele aí no capítulo, já leu muitas vezes, a não ser que você fale assim, não, professor, eu quero que o senhor repita esse exemplo aqui para mim, para a gente ver se a gente consegue entender, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou tentar fazer com vocês o seguinte, vocês baixaram aquela tabela de amostra, de números aleatórios que eu coloquei lá? Baixaram, sim ou não? Sim. Eu baixei, é um que tem um monte de número, é? Isso, é aquela mesmo. Então tá, vamos fazer o seguinte, ó. Pegar o exemplo que ele colocou aqui no livro, só para a gente poder fazer o exercício lá na tabela. Ele diz que tem aqui 90 pessoas que ele quer estratificar. Aqui, ó. Tem 90 pessoas e quer tirar uma amostra de 10% dessas pessoas. Então, o que ele faz? Ele numera essas pessoas de 1 até 90, tá? E vai ver como é que ele vai proceder para fazer o sorteio.
Imagine que ele não quer sortear, só colocar os papeizinhos lá dentro da vasilha e sortear e pegar esses papéis. Ele quer fazer uso da tabela de números aleatórios. Então tá, vamos pensar nesse problema. Eu tenho 90 pessoas e quero tirar 10% delas para fazer uma pesquisa. Eu vou, então, tirar a projeção desse material aí, desse capítulo, e vou projetar a tabela de números aleatórios aqui para vocês. Tá certo? Deixa eu ver aqui onde é que está a minha tabelinha de números aleatórios. Só um instantinho que eu vou já achar ele aqui, viu? Tabela de números aleatórios. Está aqui, você. Ok. Vamos lá. Me diga se vocês estão vendo aí a minha tabelinha de números aleatórios. Sim ou não? Sim, eu tô vendo. Certo. Então, tudo bem. Vamos lá, então. Essa tabela é uma tabela que ajuda você a fazer sorteios sem ter que colocar papeizinhos dentro de uma vasilha e sacudir e puxar, tá bom? Então, como é que você faria isso? Olha, então, você já tem as 90 pessoas, lembre aí, nós estamos usando aquela mesma ideia, aquele mesmo exemplo ali do livro. Então, as pessoas, elas são no seguinte sentido. Eu vou fazer aqui, em cima da tabela, vou fazer como se fosse uma numeração aqui, olha. Eu tenho a pessoa 1, a pessoa 2, tá vendo? Eu estou escrevendo aqui em cima para poder ajudar a entender a lógica. Ó, você iria numerar essas pessoas de 1 até quanto? Até 90, sendo que cada número representa uma das pessoas desse grupo, certo? Quantos grupos, a sua amostra tem que ter 10% desses 90. Aí agora você pode fazer, então, aí uma pequena continha e pensar assim, poxa, se eu tenho 90 pessoas e quero tirar 10%, quantas pessoas seriam? O que vocês me dizem? Vamos lá, me ajuda. Eu tenho 90 pessoas e quero tirar 10%. Então, isso seria uma amostra de quantas pessoas? Quem lembra como é que tira uma... 9? Isso, 9, exatamente. 9 pessoas, né? Você pega os 90 e divide por 10, né? Porque você quer 10%. Vamos então aqui colocar dentro desse conjunto que eu estou fazendo aqui de amostra, qual seria o número dessas pessoas, tá bom? Tá. Aí, a tabela de números aleatórios, ela é bem tranquila, pessoal. Em que sentido? Você escolhe por onde você quer começar. Olha que interessante. Se você quer começar por aqui pelo início, pela primeira linha, você pode começar, tá? Se você quiser começar por aqui, por uma linha lá do meio, você pode começar. Pode começar por uma coluna também aqui, ó. Não importa onde, você que vai definir, mas tem que definir antes de começar a fazer as escolhas. Não pode, e depois você não pode mudar o padrão. Começou por um lugar, continua por aquele lugar ali, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai chamar assim, cada coluna, começando aqui do canto superior direito, esquerdo, vamos chamar de primeira coluna, tá? E primeira linha. Então, olha, eu vou colocar aqui uma setinha aqui, ó. Essa primeira linha aqui, ó, essa vai ser chamada a linha 1, tá ok? E vocês vão me ajudar a escolher por onde começar. Se essa aqui seria a linha 1, a próxima, logicamente, seria a linha 2, a próxima, a linha 3, linha 4 e assim por diante. Então, a lógica é bem tranquila. Então, me diga aí, quem quer escolher qual linha nós vamos começar a tirar essa amostra? Escolhe alguém aí. Evelyn, me dá uma linha. Estão me ouvindo? Pode ser a 2, professor. Opa, maravilha. Então, a gente vai começar com a linha 2.
Tá bom? Então, vocês prestem atenção agora, porque a gente vai pensar nisso. Começando pela linha 2, já está definido o primeiro passo importante. Depois que escolhemos a linha, o que que nós precisamos escolher? Nós precisamos escolher agora quantos algarismos nós vamos pegar, tá bom? Por exemplo, você vê que os meus números começam do número 1 e vai até que número? 90, tá vendo? Porque são 90 pessoas que vão ser analisadas. Portanto, quem vai mandar em quantos algarismos vocês vão pegar é o tanto de algarismos que tiver o último número da sua lista. Como o meu último número é 90 e tem 2 algarismos nele, 9 e 0, então eu vou pegar aqui na minha segunda linha, que vocês escolheram aí, a gente vai pegar algarismos de números de 2 algarismos, tá bom? Então, nessa segunda linha, vamos pegar números de 2 algarismos. Combinado? E esses números que nós pegarmos vai ser os números da amostra que nós temos aqui, para poder a gente fazer a pesquisa. Na primeira, o senhor ia pegar também número de 2 amostras, ou não? Se fosse na primeira linha também, seria de 2 algarismos, porque quem manda no total de algarismos que eu pego é o último número aqui, ó. No caso, o 90 aqui. Se eu tivesse 1000 números para ser pesquisados, eu teria que pegar números de 3 algarismos, porque o último número vai até 1000, né? Então, 1000 tem 3 algarismos, não, 4 algarismos, né? Seria o 1000. Então, quem manda o total de algarismos que eu tenho que pegar não é a linha, é o último número da minha lista de pesquisa. Por exemplo, se eu tivesse que escolher até o número 200, se eu tivesse 200 pessoas, cada uma delas ia ter um número. Então, eu teria que pegar números de 3 algarismos aqui na nossa tabela, porque o 200 tem 3 algarismos, o 150 tem 3 algarismos, tá? Então, é isso. Vamos lá, então. Vamos fazer a primeira vez aqui, se não ficou entendido, vocês me avisam que eu faço de novo um outro exemplo, até que todo mundo fique bem caprichado. Combinado? Vamos lá. Vamos fazer aqui a primeira escolha. Olha só. Eu quero escolher, então, na segunda linha, eu vou colocar aqui, ó, 2 algarismos. Ó, o primeiro dele vai ser quem? 28. Certo? Concorda? Peguei 2 algarismos ali, ó. Então, meu primeiro número vai ser o número 28. Marquei aqui na minha amostra. Vou agora para o segundo algarismo. Tá bom? O meu segundo número, aliás. O segundo número vai ser quem? Mais 2 algarismos aqui, ó. O 80. Então, eu vou escrever o 80 aqui na minha lista. O terceiro número escolhido vai ser quem? Pegando mais 2 algarismos aqui. Deixa eu ver aqui. O meu zoom está pequenininho, mas vamos dar certo aqui, ó. Mais 2 algarismos. Vai ser aqui o número 53. Estão entendendo a ideia aí, ó? Essa tabela é só uma maneira de você dizer assim, o meu sorteio não precisa de uma caixa, precisa só de uma tabela. É uma maneira de sortear também. Só que é uma maneira um pouquinho diferente, bem interessante. Deixa eu aumentar bem aqui um pouquinho o zoom para ficar melhor de ver. Vamos escolher o quarto número agora. Olha, o quarto número vai ser quem? O número 51. Estão percebendo aí? Eu estou na linha, sempre na linha 2, pegando números de 2 algarismos. Então, o próximo aqui foi o número 51. O outro número seria quem? Ó, o 59. E aí eu vou pegando os números até inteirar os 9 que eu preciso. Já tem 1, 2, 3, 4, 5. Faltam 4. Então, quem vai ser o próximo? Olhando na mesma linha lá. Ó. Então, seria quem? Seria o número 09. Tá bom? Então, ó, seria o número 09. Professor, eu estou vendo que tem o 93. No caso, já vai passar, né? Ah, o próximo. Isso, muito bem. Olha só. O próximo aqui seria o número 93. Porém, o que acontece? O número 93,
é maior do que o 90 que nós temos. Então, quer dizer, não faz sentido a gente sortear esse 93. Por quê? Porque ele é maior do que a minha amostra. Então, não adianta eu querer escolher ele, certo? Entenderam a ideia aí? Vamos então fazer o seguinte, ó. O 93 nós vamos descartar, ó. Vamos riscar ele. O próximo que eu deveria escolher aqui seria o 98, mas também é maior do que a nossa expectativa. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou descartar ele, certo? O outro vai ser quem? O 87. O 87 é menor do que o 90, então ele vale. Logo, a gente vai escrever aqui. O 87 está bacana. Pronto. O outro vai ser quem? 58. Ó. 58. Até esse momento aqui, tá beleza para vocês? Tá ficando claro aí a ideia? Então, já deu 2, 4, 6, 8, falta só um número. Tem que ser 10 números, é? 9, né? Nós tínhamos 90 pessoas para sortear 10%, então 10% vai ser 9. Ó, o outro é o 70. Então, nós temos aqui 70. E assim a gente fecha a nossa amostra. Beleza. Depois que você sorteou aqui pela tabela esses números, aí você vai lá nas suas 90 pessoas e diz assim para eles, olha, agora eu vou precisar que venha aqui na frente a pessoa que está com o número 28, a de número 80, a de número 53, a de número 51, a de número 59, a de número 9, a de número 87, a de número 58 e a de número 70. Pronto. Viram? Foi uma maneira de sortear também. Só que você não precisou fazer aquele sorteio de colocar numa vasilha, sacudir e pegar. Você faz uso da tabelinha. Ela é mais tranquila, é menos dispendioso. Né? Você não precisa fazer papéis. A sua própria tabela já lhe ajuda a fazer esse sorteio. Tá bom? Professor, é uma dúvida. No caso, essa tabela, ela já vem pronta ou eu posso criar a minha? Ou ela muda a numeração? Isso é que é a coisa interessante. Você pode criar a sua tabela. Essa daqui foi a tabela que o autor programou no livro. Mas eu fiz uma tabela também aqui, você pode fazer no Excel. O Excel tem uma funçãozinha bem interessante, que é de escolher números aleatórios, tá? E aí você pode fazer a sua tabela do tamanho que você quiser, do tamanho que você precisar. Vamos imaginar, por exemplo, aqui, que você vai trabalhar com uma amostra aí de, vamos botar assim, de 500 pessoas. E dessa amostra você precisa tirar 100. Dessa população de 500 pessoas, você precisa tirar uma amostra de 100 pessoas. Essa tabelinha aqui, por exemplo, se você achar ela pequena, você pode construir uma maior. É à vontade. Como os números são aleatórios, então não tem problema. Você mesmo pode criar a sua. Tá bom? E se vocês quiserem aprender a criar uma tabela de números aleatórios, eu ensino vocês aqui no Excel. Aí vocês podem fazer a de vocês aí no computador de vocês também, para vocês poderem treinar. Tá? Vamos lá. Pergunta agora. Deu para entender a lógica? Ou querem que eu faça mais um exemplo? Então, esses números vai ficar assim. 28, 80, 53, não vai precisar mais diminuir, não. Não precisa. Por quê? Porque a amostra que nós queríamos era 9 pessoas de um total de 90. Então, a gente já tem as 9 pessoas, que são 9 números. Antes de você ter selecionado esses números aqui, como pesquisador, você já deve ter colocado eles assim, deve ter dado um número para cada um deles, tá? Por exemplo, vamos imaginar que você pesquisou alguma informação em 90 pessoas e cada pessoa é uma folhinha que você tem. Aí você foi lá naquelas 90 folhas e colocou números nela, desde a primeira até a de número 90. E aí depois você fala assim, agora quais dessas 90 folhas eu vou escolher agora para fazer a minha pesquisa amostral? Aí você usa a tabela de números aleatórios para poder descobrir quais das folhas você vai pegar para poder analisar as informações. É nesse sentido mais ou menos, viu?
Aí se fosse de 3 algarismos, né, professor? Aí tinha que ser de 3 algarismos os números, mas num valor menor do que está pedindo. Exato. No caso, se fosse 1000, tinha que ser menos do que 1000, os 3 algarismos, né? Ok. Vamos fazer um exemplo com 3 algarismos? Vamos? O que vocês acham? Sim. É bom. Beleza. Eu vou apagar isso aqui então, olha, e a gente vai fazer um exemplo agora com 3 algarismos. Vamos escolher outra coluna, vamos escolher tudo diferente para vocês perceberem que é só uma questão de compreender mesmo como funciona. Depois você compreendeu, pronto, vocês vão fazer aqui de olho fechado, não vai ter nenhum problema. Você pode dizer assim, manda aí, professor, manda exercício para nós, nós estamos achando é bom agora que aprendemos. Viu? Vamos lá. Eu vou limpar aqui a nossa tabelinha, deixar tudo bem limpinha. Ups, acho que apaguei coisa demais. Pronto, nossa tabela está limpa. Eu vou querer que alguém pense para mim o seguinte, por onde a gente vai começar? Vamos trabalhar com colunas agora? Nós trabalhamos uma vez com linhas, vamos trabalhar com colunas. Quem quer escolher uma coluna aqui? Qual o número da coluna que nós vamos escolher? Vai lá, me ajuda aí. Quarta coluna. Quarta coluna, beleza. Vamos só marcar essa quarta coluna bem aqui. Vamos destacar ela. Deixa eu ver se eu consigo destacar ela aqui para nós. 1, 2, 3, 4. A quarta coluna. Vou colocar bem aqui. Ops. Não foi. Deixa eu pegar um retângulozinho aqui melhor. 1, 2, 3, 4. Olha. Ok. Destaquei a quarta coluna aqui, beleza? Agora, nós vamos fazer pesquisa. Vamos imaginar que eu quero o seguinte, ó. Eu quero vou colocar aqui o total de pessoas. Vou colocar aqui, ó. Eu tenho a minha população. Professor, pode ser tanto vertical como horizontal, para pegar Isso, fazer o sorteio? pode ser vertical, pode ser horizontal, pode ser na diagonal, pode ser fazendo uma figura. Quem define a maneira de escolher os números é o pesquisador, tá bom? A única coisa que tem que acontecer é que ele tem que definir isso antes de começar a escolher. Ele não pode começar de um formato e depois mudar o padrão, não, tá? Ele tem que começar e terminar do mesmo formato. Olha só, vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui uma população de 200 pessoas, beleza? E quero tirar aqui uma amostra, olha só, vamos pensar aqui. É uma amostra de, bota 10% também, que é um número fácil da gente saber, já que é só para a gente entender aqui a ideia. 10% desse total de 200. Pergunto a vocês, quantos números daria aqui 10% de 200? 20? 20, exato. Muito bem, 20 números. Então, é isso que nós vamos fazer. A gente vai tentar aqui achar. Tá muito? Vamos colocar, então, 5% para vocês, já que se vocês acharem muito aí, vamos botar 5% então. 5% dá só 10 números, tá? Deixa eu voltar aqui a ideia, para não ficar fazendo muita coisa aí que vocês já sabem fazer, né? Então, vamos tirar os 10% aqui, vamos colocar só 5%. Ó, 5%. Tranquilo, sim? 10 números, de 3 algarismos, começando pela quarta coluna aqui. Então, vamos aumentar aqui, vou dar um zoomzinho aqui na quarta coluna, para ficar fácil de vocês enxergarem. Olha a quarta coluna aí, ó. Quem seria o primeiro algarismo aí, o primeiro número a ser escolhido? O 20. 209, né, não? Opa! Perfeito, ó. Só que aí ele não vai poder, porque ele é maior do que 20, 200. Ah, beleza. Exatamente. E o 8 Então, é 801, também não dá. isso. Então, deixa eu tirar, já destacamos a nossa quarta coluna aqui. Deixa eu abaixar aqui. Ó, o 209 seria o primeiro número, não pode, certo?
Deixa eu colocar aqui. Por que que eu tô... Só um minutinho, só deixa eu só achar aqui meu... Quero preencher aqui, mas ele tá ficando meio... Eu quero sem cor, sem cor. Tô começando a entender. Tá começando a entender? Beleza. Ótimo, isso é bom. Vamos lá, então. Olha, o primeiro número a ser sorteado seria o 209, porque eu quero o número de 3 algarismos, porém 209 é maior do que 200, então não vai poder ser utilizado. O próximo número, então, seria quem? O próximo aqui seria o número 811. Porém, o número 811 também é maior do que 200, então eu vou descartar ele também. Tá vendo? Ó? Vamos lá, Eu então. acho que essa coluna aí não vai achar, não, professor, menos de 200, não. Acha? Olha só, o próximo número aqui seria 449. Também não pode. Tá vendo? Então vamos lá. Deixa eu deletar isso aqui. Vamos lá. O próximo aqui seria 288. Opa, não pode. O próximo seria 716. Também não pode. O próximo seria quem? 012. 012 pode? Pode! Beleza. Então, nosso primeiro número sorteado aqui vai ser o número 12. Olha aí, ó. Então, deixa eu colocar aqui. Destacar o nosso número 12. Vou colocar numa corzinha roxinha aqui. Ó. Nosso primeiro número sorteado é o número 12. Vamos ver quem vai ser o próximo aqui. Olha aqui na nossa tabela de novo. Vamos dar um zoomzinho aqui novamente. Vamos baixar este 589. Não é interessante para nós ele. O próximo seria quem? 179. Pergunto, pode o 179, sim ou não? Sim. Sim, beleza. Então já temos aqui outro número, 179. Viu? Então tá aqui, 179. Tá vendo que é só uma maneira de fazer um sorteio? É diferente, mas é uma maneira bem bacana. Vamos lá de novo agora o próximo. Ela só é usada quando for para sorteio, é? Isso, só para isso. Você não vai fazer conta de nada com ela aqui. Ah, bom. Começou a achar bom agora, né? Vamos lá, o próximo número, ó. O próximo aqui seria quem? O 068, ó. Tá vendo que eu não tô pulando o número, tá? Eu não tô pulando o número. Então, seria o 68. Não pode pular, porque quando vocês forem ser avaliados, também não pode pular números. Tá aqui, 68. Tá faltando só 2 números, não, 10 números, né? Vamos lá. Quem é o próximo aqui? Quem é o próximo carinha? Vamos descobrir. Ó, o próximo seria 984, mas não interessa para nós. O próximo seria 344, não interessa para nós. Observe que agora a minha coluna vai acabar. Quando acabar a coluna, o que vai acontecer? Eu vou pegar esses dois números aqui que sobraram da minha coluna restante, que seria quem? O 1 e o 9, e já pego o primeiro da quinta coluna, que seria a próxima. Você acaba uma coluna, você sobe lá para o início da outra coluna. E vai fazendo isso, percorrendo a tabela. Quando acabar uma coluna ou linha, você vai para o começo da próxima. Então, aqui Era isso que eu queria saber, porque eu pensei que ia continuar, ia ter que inventar, fazer mais números embaixo para poder dar prosseguir, né? Mas terminou, vai para cima, né? Para outra coluna. Isso. Então, olha só, eu terminei faltando os algarismos 1 e 9. Então, na próxima linha aqui, eu vou pegar mais um número, tá bom? Já tenho o número, os algarismos 1 e 9. Vou ver aqui quem é que eu vou pegar na próxima coluna aqui.
Vamos lá. 1, 9 e o outro é quem? É o 0, tá vendo? O primeiro é o 0. Então, 190 dá 190. Próximo número é o 190. Pronto. Vamos continuar. Estamos indo bem. Estão entendendo? Sim ou não? Sim, eu entendi agora. Ok. O próximo número aqui seria o 511. Não serve para nós. Depois, o 171. Olha aí, o 171 serve. Maravilha. Vamos escrever ele aqui. 171. Professor, e se achar o tipo 200, ele serve? 200 serve, porque o seu último número é 200, não é? Ah, tá. Então, até o 200 serve. Você não pode achar nenhum número a mais de 200. Ó, o próximo aqui seria 968, não serve para nós. Depois seria o 588, não serve para nós também. Quem será o próximo? 012, ou seja, o número 12. Olha aí, esse serve, não serve? 012. Sério. Sério. Maravilha, né? Ó, 012. Seria o mesmo 12. O próximo aqui vai ser quem, ó? 609 não nos interessa. O outro, vou aumentar o zoom aqui de novo. O próximo, 589 não nos serve. O próximo, 927 também não serve. O outro, 512 não serve. O próximo, 594 não serve. O outro aqui é 404, não serve. O próximo começaria com 8, também não serve. Então, já sei que não serve, vou direto lá para a próxima coluna e vou pegar do terceiro número em diante, porque sobrou um aqui, né? Então, a gente vai pegar do terceiro número em diante da coluna número 6. Vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É nessa coluna bem aqui, ó. 3, 6. Nessa daqui, ó. Essa forma de fazer sorteio é bem interessante, né? Isso, é bem interessante. Ela não é, assim comum, mas ela é bem bacana, porque não, você não precisa pegar escrevendo no papeizinho, rasgando, embolando, colocando, entendeu? E até bom porque não dá fraude, né? As pessoas não vão falar assim, olha, fizeram. Isso aí Isso, foi combinado. exato, exatamente. Olha aí, o próximo número seria o 826, não serve. E o próximo número, 002. Olha aí, esse é bom, né? Esse está menor do que o 200. Então, 002 serve sim. Vamos escrever ele aqui do lado. 002. Já temos quanto aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltam só 3. Vamos lá. Próximo. Próximo seria 678. Não é bom para nós. O próximo, 018. Opa, 018 funciona bem. Ó, 018. Faltam só 2 números. Vamos procurar esses 2 números agora aqui, andando com o nosso quadradinho. 18, 353 não serve. 134 seria o próximo. Ó. 134. E agora fica faltando só um número para a nossa amostra estar completa. Vamos caçar quem seria ele aqui. Andando com o quadradinho aqui, ó. 400 não serve. 968 não serve. Tá ele aqui, ó. 132 seria o próximo, ó. 132. E assim nós finalizamos a nossa amostra usando a nossa tabela de números aleatórios, tá? Então é para isso, pessoal, que serve essa tabela. É para vocês escolherem os números de pessoas, de informações que vocês já coletaram e que vocês precisam fazer algum sorteio agora para escolher qual das respostas vocês vão tomar como referência. Nesse caso, nós usamos como base a quarta coluna
tomando o número de 3 algarismos. Por quê? Porque o nosso maior número era 200, que chegava a 3 algarismos. Se o seu maior número chegar a 1000, por exemplo, que tem 4 algarismos, você pegaria números de 4 algarismos também. Tá bom? E aí? O que me dizem? Fácil ou não é? É fácil, então, assim, eu achei fácil, né? Mas assim, acho que tem pessoas que não queriam usar esse método para fazer um sorteio, né? A porra tá achando aquela coisa mais fácil, ó, pegou o número ali e pronto. Mas eu gostei desse jeito aí, eu vou tentar a próxima vez, quando eu estiver fazendo sorteio, vou ver se vai dar certo. Não, não, vai dar certo, lógico, né? Tá, dá certo tranquilo. É bem, bem tranquilo para poder fazer aqui. Pois sim, então é isso. Vamos então voltar lá para o nosso livro e ver como é que a gente vai conseguir ver os exercícios. Aí vocês vão me dizendo se tem dúvida nos exercícios ou não, tá bom? Tem mais alguma pergunta a respeito do uso dessa tabela ou podemos avançar? Nenhuma dúvida. Pode Por mim, avançar. pode avançar, professor. Maravilha, então. Beleza. Vamos tirar da tela aqui e colocar o nosso capítulo 2 aqui. Pois tá. Estão enxergando aí? Não estão enxergando que eu parei de apresentar, né? Não entendi. Apresentar agora uma janela novamente. A dúvida qual é, Leidiane, agora? É só a resposta da atividade. Vamos falar um pouco sobre essa ideia de amostragem proporcional estratificada agora. O que significa isso? Eu sei que vocês devem ter lido aí, mas vamos imaginar que sobrou alguma dúvida disso daí. O que é uma amostra proporcional estratificada? É bem simples a ideia. Deixa eu fazer aqui um rabisco com vocês novamente. Espero que os meus rabiscos estejam dando para vocês entenderem a lógica. Vamos imaginar aqui que eu tenho uma população. Vou fazer aqui. Eu tenho uma população aqui. Vamos imaginar de... Vou colocar aqui 360 pessoas, beleza? Esse retângulozão nosso aqui está simbolizando 360 pessoas que tem aqui dentro desse retângulo, beleza? Só que dessas 360 pessoas, a gente tem, vou colocar aqui, vou dividir ela da seguinte forma. Tem crianças, jovens e idosos, vamos falar assim. Então, deixa eu colocar aqui mais 3 grupos aqui dentro desse nosso retângulo. Tem um grupinho aqui que vai ser para as crianças, um grupinho que vai ser para os jovens e outro grupo que vai ser para os idosos aqui. Tá bom? Deixa eu colocar aqui. Dessas 360, vou colocar aqui que 90 são crianças. Então, nós temos 90 crianças aqui dentro, que são esse grupinho da esquerda. Nós temos também aqui, vamos dizer aqui, 180 são jovens. Deixa eu colocar aqui os jovenzinhos aqui, um pouquinho mais... Deixa bem aqui no meio. E o último grupo, me diga quantos que sobraram. Eu tinha 360 pessoas. Tem 90 que são crianças, tem 180 que são jovens. Falta quantas pessoas para completar as 360 que vão ser adultas? Me ajuda a fazer uma continha de matemática aí. Hã? Quantos adultos? 30? Não. Eu tinha 360, aí eu tenho já 180 jovens. 180 mais 90 crianças, já dá 270, não é isso?
270 para 360, creio que ainda me faltam 90, não é isso? 90 adultos. Pronto. Olha só. Vamos pensar nisso. 90 crianças, 180 jovens, deixa eu botar os jovens aqui em cima, e 90 adultos. E você precisa escolher, dentro dessa população de 360 pessoas, você quer fazer uma pesquisa, vamos imaginar aí com quantas pessoas, quantos por cento dessa população? Você pode fazer assim, normalmente as amostras não são tão grandes, porque se você pegar uma amostra tão grande, é quase o mesmo trabalho de trabalhar com a população inteira, né? Então vamos imaginar o seguinte, vamos tirar 10% das pessoas. Então nós queremos fazer uma amostra, uma pesquisa com uma amostra de 10%, que é o número fácil de vocês entenderem aqui o cálculo. 10% da população. Beleza? Bom, agora o que acontece? 10% da população, aí você diz assim, mas a minha população está dividida em crianças, jovens e adultos. É aqui que entra a ideia dos estratos, tá bom? Então, quando eu falo de estratos, são são porções da, da minha população que têm características comuns. Então, olha só, eu vou chamar isso aqui de extrato 1, tá? Então, com a palavra extrato, imagina um grupo, tá bom? Eu coloquei extrato com X aqui, ó. Vou tirar aqui, acabei de ver ali que não é com X, é com S. Extrato de tomate, olha aí. Pronto. Esse segundo grupo aqui de jovens, eu vou dizer o quê? Que seria o extrato 2, ou grupo 2. Então, se você achar melhor trocar a palavra extrato por grupo, não tem problema nenhum, tá bom? Porque a palavra extrato é uma palavra técnica da estatística, mas para a gente compreender, não tem problema usar ali um outro significado que é mais popular para a gente. Nesse caso, na minha população inteira de 360 pessoas, ela está subdividida em três populações menores, que nós chamamos de estratos ou grupos. Tá? Então, qual é a melhor lógica? Se eu quero fazer uma pesquisa com 10% da população inteira, bom seria, então, agora eu fazer também 10% de cada extrato desse. Porque se eu tiro 10% de cada grupo que está no grupão grande, então, no total vai dar 10% da população inteira. Tá bom? Entenderam a lógica até aí? Sim ou não? Alô, meu povo, me responda, por favor. Eu fiquei meio perdida, professor, aí, nessa parte aí. Desculpa. Bem, vamos refrisar então aqui a ideia. Ó. Nós temos uma população. No caso, eu vou tirar os 10% das crianças, dos jovens e dos adultos, ou de geral? Isso. No princípio, eu tenho 360 pessoas, tá? Que é o meu grupão, minha população, e eu quero fazer a minha pesquisa com 10% dessa população todinha. Porém, a minha população está dividida em três grupos menores. Significa que se eu quero uma proporção, ó, essa ideia aqui, ó, amostragem proporcional, tá vendo? Então, eu quero a proporção de 10% de cada dessa população toda. Então, se eu tirar 10% dos estratos, é a mesma coisa que tirar 10% da população toda, viu? Então, a gente está só fazendo em grupos menores. Então, nesse caso aqui, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso tirar 10% de quem? Das crianças. Depois, tenho que fazer 10% dos jovens. E a mesma coisa, fazer 10% dos adultos.
Se eu fizer isso, eu estou tirando 10% da população inteira. Quer ver, vocês vão compreender essa lógica aqui. Vamos lá. Ó, se eu pegar aqui na linha de cima aqui, ó, se eu quiser fazer 10% da população inteira, que é 360 pessoas, quantas pessoas daria? Vocês são bons de fazer porcentagem? Sim ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? Então pense comigo aí, ó. Dá 108, é? Porcentagem seria fazer uma simples regra de 3. Você pode fazer assim, olha. Se 360 pessoas equivale aos 100%, quantas pessoas equivale a 10%? Tá vendo? Uma proporçãozinha. Lembra lá do fundamental, quando a gente fazia essas brincadeirinhas aqui de regra de 3? Já montaram ela? Já se lembraram dela? Então, seria você fazer essa fraçãozinha aqui, ó. Então, vou fazer 360 sobre x, ficaria mais ou menos aqui. Eu vou fazer aqui, depois a gente apaga o rascunho, tá bom? Ó, 360 sobre x é igual a 100 sobre 10. Porcentagem só sei de 10%, professor. De 25, 15, eu não consigo. Se você fizer desse formato que eu estou lhe falando aqui, ó, vai dar certo. E eu vou ensinar você também a fazer por um jeitinho bem rápido, tá bom? Então, aqui, eliminando aqui esse zero com esse zero aqui, ficaria 100 dividido por 10, daria só 10. Então, eu posso deixar assim, que 360 sobre x é igual a 10 sobre 1, né? Porque aqui ficaria um 1zinho aqui embaixo escondidinho. Multiplica os meios e os extremos aqui, ó, fica x vezes 10, dá 10x. E 360 vezes 1 dá o próprio 360. E agora esse 10 que está multiplicando o x, vai dividir o outro lado lá que é 360. Então ficaria assim, x vai ser 360 dividido por 10. Pronto. Corta um zerinho aí com um zerinho aqui de baixo, fica 36 então. Ou seja, 360 tirando 10%, então dá 36. Uma outra maneira fácil de você fazer isso aqui seria, ó, deixa eu destacar aqui a porcentagem então de 10%, que é 36. É bem fácil assim, desse jeito. É bem tranquila. Outra maneira de vocês fazerem a porcentagem seria vocês fazerem uma continha bem rápida assim, olha. 10% é a mesma coisa que 0,1, tá bom? Logo, se eu pegar 360, que é o total de pessoas, e multiplicar por 0,1, o resultado disso aqui, olha o que vai dar. Deixa eu multiplicar aqui para vocês, aqui no cantinho, ó. 360 vezes 0,1. 1 vezes 0 que dá 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3 dá 3. 0 vezes 0 ali dá 0. 0 vezes 6, 0. E 0 vezes 3, 0. Somando tudo isso aqui, eu vou ter aqui, ó, 0, 6, 3, 0. Aí tem um algarismo aqui depois da vírgula, tá vendo? Então, coloca aqui também um algarismo depois da vírgula. Então, sobra só 0,36. 0,36 é a mesma coisa que 36. No final das contas, olha só como você pode resumir todo esse cálculo que nós fizemos ali no começo por esse aqui, ó. Então, basta você multiplicar o total, o seu número total que você quer tirar a porcentagem, pelo número decimal que representa essa porcentagem. 10% seria 0,1, então só multiplica. 360 vezes 0,1, acha 36. Com uma calculadora, vocês fazem isso aqui rapidão e evita todo esse cálculo aqui, tá bom? Em estatística, é muito importante que vocês usem sempre uma calculadora para poder fazer o quê? Para poder ganhar tempo, tá? E vocês vão aprendendo o restante, fazer manualmente, com o tempo, mas para vocês trabalharem e fazer os cálculos de vocês aqui, podem usar a calculadora, tá bom? Sim. Então tá aí, 10% de 360 são 36 pessoas. Então, no total, a minha amostra tem que dar 36 pessoas. Deixa eu deixar ela guardadinha aqui. 36. Agora, vamos dividir entre crianças, jovens e adultos.
Bom, como é que eu vou saber quantas crianças eu vou pegar? Eu vou tirar 10% de 90 crianças, tá bom? Vamos lá, fazendo aqui, bem aqui para as crianças agora. 10% de 90 seria a mesma coisa que pegar 90, ó, igual eu fiz ali por último, multiplicar por 0,1. Quando você multiplicar por 0,1, isso aqui vai dar 9 pessoas. Ó, 90 vezes 0,1. Um segredinho bom, quando você vai multiplicar um número que termina com 0 e o outro que começa com 0, um número que termina com 0 elimina um 0 do início do outro. Então, ficou só o 9 vezes o 1, ó. 9 vezes 1 dá 9. Então, tem que pegar 9 crianças. Crianças são, então, aqui, 9. Tá bom? Agora, calcula para mim de jovens. Eu vou deixar você aí por 30 segundinhos calculando dos jovens, tá bom? Vai lá. 30 segundos para vocês calcularem dos jovens aí. Ok? Quando tiver terminado, me avisa. Vem aqui. E aí, conseguiram? 18. Ah, beleza. Isso. Fizeram 180 vezes 0,1? Eu botei 18,0,1 e Corta o cortei 9. o 0 e ficou Corta os 18. Vocês estão chique demais, então. Agora vamos para os adultos. Os adultos são o mesmo tanto de crianças, né? Então ficou 90 também, então vai ser 9 pessoas. Olha só aqui, ó. Somando as 9 mais 18 mais 9, vai dar exatamente as 36, certo? Então nós vamos precisar aqui, no caso, de 9 crianças, 18 jovens e 9 adultos. E como vocês fariam, então, para poder escolher esses 9 adultos, por exemplo, desse grupo de 90? Pode usar a tabela de números aleatórios. Nomeia cada um desses adultos de 0 até 90 e vai na tabelinha, escolhe uma linha ou uma coluna e começa caçando números de 2 algarismos até encontrar 9 deles. E está pronto. Legal? Muito legal. Ótimo. Maravilha. Então tá aí. Essa é a ideia de amostra proporcional e estratificada. É quando você tem um grupão, mas dentro do grupão tem um pequeno grupo lá dentro que você gostaria de fazer a pesquisa dentro só daquele grupinho. Mais ou menos é o seguinte, vamos imaginar aqui, se alguém deseja fazer pesquisas de opinião, de uso da internet em toda a população do estado do Tocantins. Aí vai fazer o seguinte, eu quero fazer a pesquisa em toda a população do estado. Só que dentro da população do estado, eu tenho, por exemplo, as aldeias indígenas, que também são pessoas que já utilizam a internet. Só que as características do povo indígena não são as mesmas características do restante da população. São culturas diferentes, costumes diferentes. Então, misturar o povo indígena junto com o resto da população para fazer as mesmas, para ter as mesmas, vamos falar assim, as mesmas inferências estatísticas, não seria o correto. O ideal seria fazer a pesquisa no extrato indígena separado da pesquisa do extrato do resto da população. Tá? Então, é nesses casos assim que a amostragem proporcional e estratificada seria interessante. Quando você tiver grupos dentro da sua população que não têm as mesmas características, mas que dentro desse pequeno grupo, eles mantêm uma característica bem consolidada, vamos dizer assim. E aqui, olha, essa tabelinha aqui que ele está mostrando, seria esses cálculos que eu fiz com vocês ali, ó, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está mostrando como é que tira 10% aqui, olha, de uma população de 54 pessoas, tá? O que ele queria aqui, ó?
Supondo que no exemplo anterior, dos 90 alunos, 54 fossem meninos e 36 fossem meninas. Vamos obter uma amostra proporcional estratificada. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que fica esse exemplo aqui, e aí o restante vocês conseguem fazer sozinhos. Bom, vocês se lembram que o exercício anterior disse que tinham 90 pessoas, né? Então eram 90 estudantes ali. Dessas 90 pessoas, agora ele está dizendo para nós que 54 aqui, ó, 54 são do sexo masculino, 36 são do sexo feminino. E eu quero tirar 10% deles, porque o exercício falava que era 10% para a gente trabalhar. Bom, dessas 90 pessoas, a gente já viu que 10% significa 9 pessoas. Então, quer dizer que das 54 pessoas que eu tenho aqui, ó, eu tenho que tirar 10%. Bom, olha o tanto que vai ser interessante esse jeito que eu falei para vocês. Ó. Ao invés de fazer essa proporção que ele colocou aqui na tabela, tá, eu não sei nem se vocês entenderam ela, me diga se entenderam aí. Basta vocês multiplicarem por 0,1. Ó, porque 0,1 é 10%. Aí vocês vão me dizer se fica mais fácil ou mais difícil do que isso que foi colocado aqui na tabela. Vamos fazer essa continha bem aqui do ladinho, ó. 54 vezes 0,1. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 5, 5. Aí. 5. 0 vezes 4 é 0. 0 vezes 5 é 5. Opa, que 5, tio? Presta atenção. 0 vezes 5 é 0 também, né? Somando as parcelas encontradas aqui, vai ficar assim, ó. Tem um algarismo aqui depois da vírgula, ó. Então eu coloco um algarismo depois da vírgula também. Está aqui, ó. Então é 5,4, ó. O mesmo 5,4 que ele encontrou aqui, ó, com essa expressão dele, ó. Tá vendo? Professor, e a amostra 5? Eu fiquei assim meio confusa. Por que a amostra é 5? Beleza, vamos lá. Nós estamos tratando de pessoas, certo? Pessoas, não existe, por exemplo, 5 pessoas e meia, 5,4 pessoas. Então, se eu só posso representar pessoas por um número inteiro. Então, você vai usar a técnica de arredondar. Como é que você faz para arredondar? Você olha para o último algarismo aqui, para o algarismo decimal, e veja se ele está mais perto do 5 ou se ele está mais perto do 6. Por exemplo, para o 5, ele só passou 4 décimos aqui do 5. Se fosse para chegar no 6, ainda faltaria 6 décimos, né? Do 5,4 para 6, faltaria 6 décimos. Portanto, o número 5,4, olha, vou fazer aqui uma lógica. O número 5, aqui está o 5,4, e aqui estaria quem? O 6. Então, quer dizer que o número 5,4 está mais próximo do 5 do que do 6. Então, a gente arredonda ele para onde? Para o 5, e não para o 6. Por quê? Porque eu não posso colocar decimal, porque são pessoas. Não tem como eu dizer assim, das 90 pessoas, dos 54 do sexo masculino, 5,4 pessoas eu vou pegar 5,4 pessoas para minha amostra. Não tem jeito, ou você pega 5 ou você pega 6. Pela lógica matemática, a gente arredonda sempre para onde ele estiver mais perto, tá bom? Então, nesse caso, está mais perto para o 5. Clareou? Entendi. Ótimo, obrigado. Vamos agora, então, para o feminino. 36 pessoas do sexo masculino, eu quero 10%, então eu faço a mesma coisa. Eu vou pegar o 36, multiplicar por 0,1, tá? Isso vai dar, fazendo essa continha, vai dar 3,6. Só que pelo mesmo caso, 3,6 não pode, porque são pessoas. Tem que ser o número inteiro. Então, eu vou aproximar ele para onde está mais próximo. Então, o 3,6 está mais perto do 3 ou está mais perto do 4? O que vocês me dizem? Do 4. Mas, professor, no caso aí, se quisesse colocar, se deixar só o 3, tinha problema ou não? Tinha um pouco de problema. Por quê?
Porque lembra, ó, o 5,4 aqui, nós arredondamos ele para onde? Para baixo. Ficou só 5. Ó. Então, o ideal é que para descontar esse que perdeu aqui, nós perdemos 4 décimos aqui, não foi? Ó? Esses 4 décimos que perdemos aqui, a gente vai ganhar nesse aqui, ó, que era 3,6, somando os 4 décimos que perdemos com esse daqui, por exemplo, vai para os 4. Aí, a gente consegue manter a extração de 10%, porque 5 mais 4 é 9, ó, e 9 é mesmo 10% de 90, tá? Se você sempre ir pela regra de arredondamento, você nunca erra. Você aproxima o seu número decimal sempre para o próximo número inteiro, tá, o número inteiro mais próximo dele. Pode ser para mais ou para menos. Qual é a maneira bem simples de você perceber para onde ir? Olha aqui, ó, deixa eu destacar para você aqui. Ó. Olha para o algarismo que você vai arredondar. No caso, o 4 aqui e no outro caso aqui, o 6. Tá bom? Se esse número for maior do que 5, você arredonda sempre para mais. Se ele for menor do que 5, você arredonda sempre para menos. E se ele for o próprio 5, você escolhe se quer ir para mais ou se quer ir para menos. Tá? Então, nesse caso aqui, o 4 era menor do que 5, então eu fui para baixo, ó, tá vendo? Então, o 4 é menor do que 5. Então, eu desci para o 5, ficou só 5 aqui, ó. Já o 6 é maior do que 5. Por que é o 5? Porque o 5 é a metade dos números, né? Do 0 até o 10, os décimos, o 5 está bem no meio. Então, como o 6 era maior do que 5, então a gente vai para frente. Por isso que vamos para o 4. Legalzinho? Sim, entendi. Maravilha. Então, é isso daí. Pronto. E o resto, então, agora é só os exercícios de vocês, de completar a tabela e me mandarem. Depois temos aqui a amostra sistemática, né? Essa amostra sistemática aqui também não é tão complicada de se fazer, é bem simples, tá? Então, o que seria uma amostra sistemática? Vamos falar aqui. Essa amostra sistemática é quando você tem as coisas já organizadas, já ordenadas. Não tem mais necessidade de construir um sistema de referência, como é o caso que nós... O que é um sistema de referência? Nesse exemplo aqui, nós tínhamos 90 pessoas, você pegou, numerou eles, de 1 até 90. Pronto, agora eles estão referenciados. Mas tem casos em que as coisas já estão organizadas. Como seria assim, por exemplo? Imagina que você tem aí, até o exemplo que ele deu aqui, uma máquina que produz alguma coisa, vamos imaginar o seguinte, é uma empacotadora de açúcar. Então, a máquina é programada para empacotar pacotes de açúcar de 2 quilos, certo? Então, cada vez que entra ali um pacotinho debaixo dela, ela está programada para jogar ali 2 quilos de açúcar dentro daquele pacotinho. Só que é máquina, né? Então, máquina não tem cérebro para poder ir tirar e fazer vamos falar assim, a conferência e dizer se está mesmo os 2 quilos. Então, é sempre importante que, de vez em quando, alguém, um humano, vá lá e confira se realmente existe os 2 quilos de açúcar ali dentro dos pacotes. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer em todos os pacotes que sair? Não, porque senão ele vai passar o dia inteiro só pesando o pacote, né? E não tinha necessidade de colocar uma máquina para fazer. Mas a ideia é que você determina, fala assim, não, eu não vou pesar todos os pacotes, mas eu vou pesar a cada 20 pacotes que a máquina empacotar, eu vou pegar um. Ou seja, de 20 em 20 eu vou pegar um pacote e vou lá na balança e peso e confiro. Porque se a máquina estiver bem calibrada, eu vou saber aqui pelo peso desse. Então, se ele pegou o primeiro passou 20, ele pegou um, foi lá e pesou, tinha 2 quilos realmente. Passou mais 20, pegou, tem 2 quilos realmente. Então, ele sabe, opa, a máquina está bem calibradinha, tá bom? Então, isso é chamado de amostragem sistemática. As coisas já estão organizadas e você vai definir qual que você vai pegar. No caso aqui, vamos dizer assim, ele vai pegar aqui esse pacotinho,
depois vai passar mais um bocado de pacotinho, vai pegar o próximo lá na frente, ele definiu o que ele vai pegar, tá? Então, essa é mais ou menos a ideia. Um outro exemplo bem interessante que ele colocou aqui foi a ideia de os prédios de uma rua, né? Suponha que tem uma rua que tem 900 prédios e você deseja obter uma amostra de 50 prédios para poder fazer uma pesquisa. Você quer bater na porta de 50 daqueles 900 prédios. Mas quais você vai bater para poder fazer sua pesquisa? Talvez você fale assim, não, eu não quero caminhar muito, eu vou bater nos 50 primeiros. Não, mas isso não seria justo para uma pesquisa, porque não vai definir bem, não vai dar para você tirar informações daqueles 900 prédios se você pesquisar só nos 50 primeiros. Então, o que você poderia fazer aí? Você poderia fazer uma divisão, por exemplo, como ele fez aqui, né? Ele pegou os 900 prédios, dividiu por 50. Por que dividir por 50 nesse caso? Ó, por que essa continha de divisão por 50 aqui? Porque você queria pegar uma amostra de 50 unidades de prédios. Então, dividiu por 50 e você achou 18. Fala assim, ó. Então, quer dizer que a cada grupo de 18 prédios, você vai pegar um. Tá? Aí você vai contando aí, ó. Você pega os números de 1 a 18 e fala assim, ó, eu entrei no primeiro prédio, tá? Então você conta, o próximo que eu vou entrar vai ser quem? Vai ser o 19, aí depois você vai somando de 18 em 18, certo? Isso se você escolheu entrar no primeiro. Deixa eu fazer aqui um rabisquinho, ó. Por exemplo, se você entrou no primeiro prédio, fala assim, não, eu vou começar pelo primeiro prédio. Então, o próximo que eu vou entrar vai ser qual prédio? Seria o 18, são mais 18, então seria no 19º prédio. Ó. Você entraria no 19º, quem seria o próximo? Aí você soma mais 18, tá? Então seria no caso aqui no prédio de número 37 e assim por diante, até completar os 50 prédios que você deseja. Ah, você fala assim, não, mas eu não quero começar pelo primeiro, eu quero começar pelo terceiro. Posso? Pode. Você pode começar com o terceiro, então o próximo prédio que você vai entrar seria quem? Soma 18 aqui, então seria um prédio de número 21. Ó. E o terceiro prédio que você iria bater na porta? 21 mais 18, seria 39, né? Olha aí, ó. E assim por diante. Você faria o sorteio apenas do primeiro prédio que você começaria. O resto seria de 18 em 18 prédios. Isso é uma maneira de você falar, uma maneira sistemática de pegar uma amostra. Tá bom? Você sistematizou uma maneira de fazer a sua amostra. Tá bom? Como se fosse um tipo de sorteio também, mas você sorteia apenas os primeiros. Né? Você descobre quantos grupos você pode ter, que no caso aqui foi 18. Aí você pode perguntar assim, mas se eu quisesse pegar 100 prédios dos 900, aí você dividiria 900 para 100, que daria 9, e fala assim, então vai ter 9 grupos de 100 prédios. Em qual que eu entro primeiro? Aí você escolhe um dos 100 primeiros e entra. E vai somando de 100 em 100, tá? De 9 em 9, né? Porque os números dariam, no caso seria de 9 em 9, sendo aí 9 grupos. Bacaninha, isso daí, a amostragem sistemática é mais ou menos essa ideia. Está acabando o nosso tempo aqui, pessoal. Passou um pouco, né? Bom, e o resto é exercício, tá bom? Façam os exercícios, me mandem, e depois, se tiver dúvida, vocês podem me dizer na aula que vem, se teve alguma dúvida no exercício, a gente volta no exercício só para corrigir alguma questão, tá bom? E agora, para vocês têm aí um minutinho para dizer se tem alguma dúvida, que eu já vou colocar aqui a nossa frequência. Por enquanto, professor, tá ok. Eu vou ver na hora de responder, né? Mas vai dar certo. A aula foi ótima, foi bem explicadinha, tá maravilhoso. Para mim, né? Não sei para ela. Certo, obrigado. E os outros aí? Vamos ver. Rapaz, a aula do professor, menino. Queria ter nascido na aula do professor. Oh. Tá brincando, professor. Não, que bom.
bom, eu fico feliz em estar podendo ajudar vocês, viu? Entrem aí nesse link e acessem lá a frequência e me diga se deu certo, por favor. Já fiz, professor, já preenchi, deu certo. Beleza, Lidiane, brigadão, viu? Então, vou parar de gravar nossa aula, tá dando certo, beleza? Por hoje era isso. Na outra semana, a partir de amanhã, tá vendo? Vou ver se eu já consigo postar o capítulo 3 para a gente iniciar, tá bom? Tô vendo que nossa aula hoje foi pouca gente, né? Professor,